Olá, bom dia a todos. Eu hoje venho aqui só porque senti essa necessidade depois de ter tido feedback de uma pessoa que eu atendi e que eu acho que a história dela pode ser inspiradora para muitos outros. Evidentemente que eu vou relatar a história da pessoa sem falar o nome, sem identificar a pessoa e depois de ter pedido autorização à senhora para o fazer. Então é assim, há um tempo atrás, já há uns meses, bastantes meses atrás, eu atendi a senhora na análise do seu mapa astral e depois acabamos ali a conversar sobre umas preocupações que a senhora tinha e houve muitas questões que vieram ao de cima e que a senhora, pronto, se emocionou e até, pronto, se emocionou ali com a situação e foi falando e eu fui fazendo perguntas e fui direcionando para um outro ponto de vista a situação que tinha acontecido com ela. E então ela agora ontem veio aqui dar-me um feedback muito interessante, que é isso que eu vou partilhar convosco. Vou-vos minimamente dizer qual foi a história, qual foi o processo, dizer à conclusão que ela chegou depois de fazer este estudo e depois de meditar e depois de se interiorizar e pronto, fazer uma análise e como é que ela resolveu ou apaziguou a situação dentro dela e como é que a vida respondeu a isso. Pronto, é basicamente isto que eu vou falar. Então a situação era assim, era uma senhora que se tinha casado bastante jovem com um senhor também, na altura, bastante jovem. O que é que aconteceu? No evoluir do casamento, eles tiveram 2 ou 3 filhos, já não sei, tiveram mais do que um filho e no processo, com os desgastes da vida e também à sua juventude, o marido, no caso, começou a perder o interesse pela senhora, quis se separar e pronto, fez essa tentativa de se separar, ao que a senhora nunca aceitou, portanto sempre contrariou, nunca quis e sempre usou os filhos para o marido não se separar. Portanto, o que ela diz é: eu sempre o amei, nunca deixei de o amar e eu não o queria perder. Portanto, isto é a interpretação que a senhora faz, não é? O que é que acontece? O marido, farto, cansado daquela situação, ia fora e tentava reconstruir a vida fora, pronto, inclusivamente tendo namoradas e outros filhos, penso eu até. Só que o que esta mulher fazia é, como não aceitava, como aquilo era um processo tão doloroso para ela não aceitava, ela punha os filhos a ir à procura do pai, ou seja, ela envolveu os filhos em todo este processo de mágoa que ela foi sentindo. E com este processo, ao que parece, depois o pai ia e voltava, entrava e saía, e as crianças presenciavam, viam aquilo tudo. Neste processo, parece que os pais do marido, quando ele saía, que dizia que terminava, agora terminou, vou refazer a minha vida noutro lugar, trazia uma namorada para a casa dos pais e os pais aceitavam, porque se ele estava separado, aquilo era a namorada, os pais não se opunham e tudo isso foi gerando na senhora uma mágoa que ela foi guardando, interiorizando, ao ponto de que ela ficou doente, passou por um processo de doença, no caso penso que até foi doença oncológica da mama, salvo erro, e ela teve que superar estes processos todos e ela continuou a guardar aquela mágoa. A mágoa quanto ao pai dos filhos dela e a mágoa quanto à família do pai e dos filhos dela, porque ela achava que os familiares não podiam aceitar o pai separar-se dela. Pronto, as crianças foram crescendo com esta mágoa e penso que ela não deverá ter dito nada diretamente às crianças, a falar mal do pai, nem da família do pai, mas também deixou que aquela mágoa, direta ou indiretamente, passasse para as crianças. O que é que aconteceu? As crianças, portanto, os filhos dela, foram-se afastando da família do pai. E pronto, acho que o pai, entretanto, até morreu. Acho que a pessoa depois até morreu. E já não está entre nós no momento. Mas, portanto, aquela mágoa ficou ali. E é sempre aquilo que eu digo. Se fica uma mágoa muito reprimida, aquela mágoa vai trazer consequências para a nossa vida. Para a nossa saúde, para o desenvolvimento da nossa família a seguir. Aquilo vai dar consequência e vai dar problemas em algum sítio. O que é que acontece? Os filhos dela cresceram, não é? Pronto, os filhos eram crianças, cresceram, mas lá está, cresceram com aquela mágoa do pai, não é? Porque na cabeça dela, no coração dela, tudo o que ela passou, o sofrimento, a doença, tudo aquilo, era culpa, entre aspas, do pai dos filhos dela. Que a gente já sabe que não existe culpa, existe responsabilidade. E aqui também é importante dizer que os outros só nos fazem aquilo que a gente permite. Portanto, o pai dos filhos dela só lhe fez aquilo, entrou, saiu, porque ela permitiu. Aliás, porque ela queria, porque ela ia atrás, porque ela não permitia que ele seguisse a vida, não é? Pronto, isto é uma coisa dolorosa de se dizer à pessoa, mas nós na conversa, aos pouquinhos, a senhora foi chegando lá, não é? Porque eu dizia, mas nós
Nós só vivemos aquilo que nós precisamos para nós aprender e a vida dá-nos milhentas oportunidades de nós aprendermos de forma simples. E quando a gente resiste ao aprendizado, tem que vir uma dor mais forte. Pronto, fui explicando assim à senhora e a senhora foi entendendo. Então, qual era o problema dela na atualidade? E era por isso que ela vinha à consulta, para tentar entender e etc. É que os filhos dela cresceram, pronto, como eu disse, nenhum deles é assim muito feliz, mas lá vão vivendo a vida. Mas há um, que eu não sei se é o mais velho, se é o mais novo, agora não me recordo, há um deles que estava a viver a situação quase o oposto dela. O que é que eu quero dizer com isto? Ela vinha à consulta porque o filho estava a passar por muitas dificuldades, porque ele tinha filhos, tinha sido casado com uma pessoa e tinha filhos, e a pessoa não queria mais ficar com ele, inclusivamente já estava também a tentar refazer a vida com uma outra pessoa, e ele insistia, porque lá está, ele não queria que os filhos dele passassem o processo que ele passou, não é? Portanto, porque na cabeça dele, quando era criança, o pai abandonou-os, porque não quis ficar com a mãe, e porque a mãe alimentou ali aquele drama, não é? Então ele não queria que a mulher seguisse a vida, que a mulher tivesse outra família, por causa de ter filhos com ela. Ora, é evidente, já estão mesmo a ver o que é que aconteceu, não é? Isto vai criando ali uma mágoa e um desconforto, porque se um quer, o outro não quer, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, fica ali uma tensão que... O que é que aconteceu? Esta mulher fez basicamente o que a outra senhora tinha feito antes. Pronto. Começou a acumular uma mágoa ali pela família do pai dos filhos dela, porque aqui era a família do pai que não queria que ela se afastasse e ela se queria afastar, mas portanto era na mesma a família do pai a querer controlar o que ela faria ou não faria da vida. Começou a acumular aquela mágoa e aos poucos as crianças, que eram até bastante amigas desta avó, começaram-se a afastar. E a avó vinha então, porque o filho sofria muito com isso, não é? Porque não conseguia controlar a mãe dos filhos, queria que a mãe dos filhos... Eu penso que ele, não sei se ele continuava a gostar dela e já não sei, não entra nesse pormenor, ou se era só porque não queria aquela ideia de desfazer a família que ele tinha idealizado. Penso que também já não seria muito por amor que a situação se dava, pelo menos era isso que a senhora dizia, mas... havia na mesma este confronto, ou seja, a mulher queria seguir a vida e ele não queria porque ele tinha filhos com ela e na cabeça dele ela tinha que ficar ali a cuidar dos filhos dele. Claro que isto gera outra vez um desconforto e este desconforto volta a passar para as crianças e, resumindo, a senhora estava, ou seja, os filhos dela tinham-se afastado da família do pai e agora os netos dela estavam-se a afastar dela por causa desse mesmo conflito ali entre no caso, o filho e a nora. E eu olhei para aquilo e pensei, isto é inacreditável. Como é que a gente diz o que está dentro é igual ao que está fora, o que a gente semeia, a gente colhe, etc. Né? Este tipo de coisas. E como é que isto se vai na regeneração à frente? E acontece, basicamente, uma história muito semelhante. Eu olhei e disse, olha, sabe, isto é consequência da sua mágoa, que ficou aí armazenada em si e que passou para os seus filhos. E que está a ser mostrada, está a ver outra vez à superfície, nesse caso do seu filho, para ver se vocês conseguem curar. E se vocês não curarem, isso vai continuar e vai passar outra vez para a próxima geração e assim sucessivamente. E a senhora virou-se para mim e disse assim, como é que se cura uma coisa dessas? Bem, pergunta difícil, não é? Quando os outros nos fazem esta pergunta. Mas eu não sei, eu naquela altura disse assim, olha, o seu marido ou o pai dos seus filhos já não está cá. Portanto, com ele a senhora já não tem como falar diretamente. Mas pode sempre escrever uma carta e fazer uma cura, aquilo que eu chamo de uma cura energética. Portanto, fala com a pessoa, pede perdão, diz que entendeu, que na altura não entendeu. Enfim, o que a senhora achar. Faz essa carta, esse processo e vai entregar esse processo num sítio que para si tenha uma energia boa. Queima a carta, ou corta os pedacinhos e vai entregar isso que para si tenha uma energia boa. Ou na água do mar, ou na flor. É um sítio que tenha uma energia boa e deixe soltar, como quer soltar a sua mágoa. E, quanto à família dele, o melhor que a senhora tem a fazer é engola o seu orgulho e vai, pronto, eu disse, não me leva a mal, é o que eu faria, e a senhora está-me a perguntar como é que se cura, eu vou ter que lhe dizer aquilo que eu acho, que é uma hipótese, existem muitas outras e cada um terá a sua. A senhora vai engolir o seu orgulho e vai falar com os pais, portanto, com os avós dos seus filhos, com os seus sogros ou com os pais do marido com quem a senhora foi casada. Porquê? Porque eles são a parte mais, energeticamente, são o mais próximo da pessoa que já partiu e são importantes para os seus filhos. Porque assim, se os seus filhos forem para a vida com esta mágoa do pai e da família do pai, eles não vão conseguir ter relacionamentos saudáveis, eles não vão ser felizes no relacionamento e eles não vão conseguir ter uma vida financeira equilibrada, porque o pai representa muito esta capacidade ou não de nós conseguirmos
ser prósperos e conseguirmos ter uma vida estabilizada. Portanto, se eles forem com esta mágoa, mesmo que inconsciente, mesmo que eles achem que não têm mágoa nenhuma, isto vai se manifestar e a vida deles vai ser difícil. Então, se a senhora quer ajudar realmente os seus filhos e resolver isso também em si, porque ele vai dar muita paz, engula o seu orgulho e vai falar com os seus sogros. Vai-lhe dizer que realmente era jovem, vai-lhe dizer que não entendeu a situação daquele momento e que naquele momento só queria evitar a dor de perder o marido, que era uma pessoa que você amava, e que por isso deixou que essa mágoa a dominasse, que essa mágoa passasse para os seus filhos, etc. Vai pedir perdão e vai tentar fazer as pazes com essas pessoas. Agora numa energia mais de calma. E a senhora só me perguntava, e o que é que eu faço com os meus netos? E eu disse, nada, por enquanto. Resolva em si e deixe os seus netos. E depois, olha, se quiser, volte-me a dizer alguma coisa. Ou... Pronto, eu disse assim à senhora. E a senhora foi-se embora. Pronto, ok. Chorou, ela se emocionou. E disse, tem razão, realmente eu não... Agora eu consigo perceber, na altura não via as coisas assim. Pronto, aquelas coisas. E eu disse, ok, é normal. Não se culpe, não é para se culpar. Todos nós fazemos o melhor que podemos com as circunstâncias que temos. Na altura, a senhora fez o melhor que pôde. Hoje, com a consciência que tem, já vê que falhou e que errou em muitos pontos. O que eu lhe estou a dizer é para tentar corrigir isso. Enfim, a senhora foi e eu esqueci-me da história. Eu atendo a outras pessoas e nunca mais me lembrei. Ontem, eu penso que foi ontem, agora destes dias, foi ontem mesmo. Chegou aqui e disse-me assim, a senhora se calhar já não se lembra de mim. E eu olhei para a senhora e pensei, não, realmente já não me lembro. Mas eu vim fazer um atendimento consigo, aconteceu isto e isto, e pronto, lá me contou o que eu vos contei aqui, mais ou menos. E eu vinha só lhe dizer que não sabe o que aconteceu. Não sei quantos meses depois de eu ter aquela conversa com os meus sogros, a minha nora veio ter comigo, teve uma conversa idêntica e hoje eu consigo me relacionar muito. O meu filho está a aceitar, está a deixá-la seguir a vida e eu consigo ter um relacionamento e uma estabilidade muito, muito boa com os meus netos e as coisas estão a acontecer, nós estamos a aceitar. E foi muito bom e eu venho agradecer pela abertura da mente que aquela consulta me fez. E pronto, eu achei tão interessante, que até me tinha esquecido, mas que depois voltou. Eu achei tão interessante este caso e é um caso tão palpável de como a gente faz as alterações em nós e depois a vida acaba por corrigir outras coisas que nos estão ali a incomodar. Porque aquelas coisas que nos estão a incomodar, elas só querem realmente que a gente cure em nós, que a gente trate. E por isso eu decidi partilhar aqui este vídeo convosco. Eu espero que de alguma forma vos inspire numa outra situação qualquer da vossa vida, mas penso que é um caso muito prático e concreto de como as coisas podem ser melhores, como a gente tem sempre nas nossas mãos a possibilidade de fazer melhor.